Pessoal, continuando aqui então, vamos fazer nosso post model agora, trabalhar com Eloquent ORM. No finalzinho da outra aula eu só esqueci de alterar isso daqui, ó, que o drive aqui dentro tem que ser SQLite, né? Faça essa correção aí, que eu não percebi. Tem aqui, né? Só isso daí. Vou salvar e vou até fechar já esse arquivo aqui. O meu database já está configurado para o Illuminate, eu estou usando SQLite, mas se você tivesse já usando aí o MySQL nas suas aulas, continue com o MySQL, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui minha model. E o que que ensina lá na documentação? Vamos voltar lá rapidinho. Para usar o Eloquent com as models, a gente tem que estender a classe do Illuminate Database Eloquent Model, tá? Então o que que eu vou fazer? Estender essa classe aqui lá. No lugar aqui de eu estender a base model, eu já não vou usar mais essa base model. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter que usar a model do Illuminate, essa primeira aqui, ó. A minha ideia vai fazer isso automaticamente, mas o que vocês têm que fazer é o seguinte: eu vou remover a base model, que a gente não vai usar. A gente vai dar um use no Illuminate Database Eloquent Model, igualzinho tá lá, né? Aí aqui a gente vai estender a model. Eu não quero pegar isso aqui e colocar diretamente aqui, né? Vamos trabalhar com um padrão que a gente já estava fazendo. Vou primeiro importar esse namespace, né? Eu não mostrei ainda, mas esse namespace, ó, Illuminate Database, ele vai estar aqui na pasta Vendor, ó. Illuminate, tá vendo? Aí ele vem Database. E ele vai ter aqui, cadê? É que o namespace nem sempre é igual, mas ela deve ter aqui. Deixa eu clicar aqui que vai ser mais fácil. Esse arquivo está em Vendor Illuminate Database Eloquent, Database Eloquent Model. Ela está aqui, ó. É esse arquivo, tá vendo? Então veja como eu com Ctrl clique eu abri o arquivo, olha só, o namespace dele, Illuminate Database Eloquent, e a classe é uma classe abstrata, model, tá vendo? Então ela tá aí, o caminho é esse aqui. Joia? Então, a partir do momento que a gente já instanciou, a gente já começa a trabalhar com isso aqui, a gente já herda, né? Veja só que esse protect table, a gente já está herdando de lá também, olha só. Se eu clicar aqui, veja que ele abriu a classe de novo de model e ela tem um atributo protegido table, tá? Chamado tabela, onde a gente pode passar qual é a tabela que o nosso model está trabalhando, tá? Nós temos porém, olha, em vez desse atributo a gente trabalhar com ele protegido, a gente vai ter que trabalhar com ele público. Nós vamos ter que trabalhar com público nesse atributo aqui para ele funcionar. Depois nós temos que passar um novo atributo aqui. E eu já explico. Ele chama timestamps. E nós vamos ter que colocar ele igual a false. O que é isso? A model padrão do Eloquent ORM, ele sempre cria nas suas tabelas um campo chamado updated at, vou até escrever aqui para vocês verem, chama updated, como é que é? Updated at, tá? E um outro campo também, que ele, toda vez que, é um padrão, vou mostrar na documentação, fica mais fácil. Tá? Por enquanto, a única modificação que a gente tem que fazer é passar esse atributo para público e dar esse público, esse timestamp falso, que a gente não quer trabalhar com isso. São campos que ele cria em toda a tabela que ele vai trabalhar, ele cria esse campo, updated at, quando foi, e o create at, né? Quando foi criado aquele registro e ou a última vez que ele foi atualizado. Então a gente não está trabalhando com isso, eu vou colocar false. E aí vamos ver agora o que a gente tem que mudar no nosso post controller. Se os nossos métodos aqui de busca, para gravar, para criar, vai ficar igual. O que a gente vai mudar aqui? Olha só. A gente criou um atributo chamado post
para poder ficar um nome sugestivo, né, que a gente está trabalhando com a model post e a tabela posts no banco de dados. Eu vou continuar com isso do mesmo jeito. Porém, a única coisa é que em vez de eu chamar o nosso método aqui que buscava as nossas models, né, do core, usando o base controller aqui, a gente não vai chamar mais dessa forma. A gente já vai chamar agora dar um new e chamar aqui post. A nossa model a gente vai continuar chamando ela dessa forma aqui, ó. Só essa modificação, tá? E a gente não vai precisar mais usar aquela container. Posso até remover isso daqui. A gente não está trabalhando com sessão diretamente aqui também, não tem necessidade disso aqui. O que a gente tem de dependência até o momento na nossa classe é a model de post, o base controller, o método de redirecionamento, a nossa classe e a nossa classe de validação. Agora vamos ver aqui o seguinte, no nosso método index, a gente pegava a nossa model e usava, né, o post aqui que foi instanciado aqui agora, e chamava um método all, e ele retornava tudo que tinha na tabela, né, todos os campos da tabela. Vamos até ver aqui, ó, base model. Olha lá, ele dava um select asterisk from na tabela e vinha tudo. Vamos ver agora como é que funciona isso com Eloquent ORM. Então nós vamos na documentação. Aqui até indica para a gente a documentação do Laravel. A gente está na pasta de documentação do Laravel, tá vendo? A última versão 5.4. O nosso Eloquent ORM é 5.4. Se tiver uma outra versão, você altera aqui, ó, nesse cantinho, para usar a documentação. E a gente vai aqui embaixo, no cantinho, e tem aqui o Eloquent ORM, tá vendo? Então nós vamos aqui no Get Started, vamos ver aqui como ele funciona. Ele tem aqui alguns métodos que a gente pode ter uma ideia. Peraí. O Getting Started é esse mesmo. Vamos ver como é que ele pode, os métodos de retornar aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Olha só, aqui ele ensina a trabalhar, né? Vamos até tem até aquelas opções que eu disse que ia mostrar na documentação. Olha, a gente instanciou, né? Veja que nossa classe nós fizemos dessa forma aqui, ó. Nós demos o use e estendemos a nossa classe post, estendemos para model. Então, ele tem aqui as opções, tá vendo? Protected Table e passa o nome da tabela. Porém, nós estamos usando o atributo como público. Isso porque tem a diferença que a gente está usando ele, não está usando dentro do Laravel. A gente está usando ele como um pacote, né? Então, ele vai ter essa diferença. A gente tem que usar o atributo como público para funcionar. Depois, ele fala aqui do timestamps, né? Que caso a gente não queira usar, lá, ele cria sempre todas as tabelas, ele vai procurar todas as tabelas. Quando a gente vai salvar ou atualizar, ele procura esses campos created at e updated at, né? Quando você vai criar, ele grava a data da criação, data e hora, e quando você atualiza aquele arquivo, ele vem no campo updated at e grava data e hora do que ele foi atualizado. Então a gente não está usando. Então olha só, ele fala, caso a gente não quer usar, o default é true. Então a gente tem que chegar aqui e setar o público timestamp como falso. Foi o que a gente fez lá, tá? O que mais? Tem algumas outras opções que a gente não vai usar aqui nesse caso. Vamos aqui, opção de conexão não é necessário. E aqui já começa a ensinar algumas maneiras de buscar no banco de dados. Deixa eu ver uma forma mais familiar e mais simples que a gente vai usar aqui. Aqui tem um método simples de busca, né? Cadê? Update. A forma simples de atualização, mas o que a gente vai usar aqui vai ser a parte do mass update. Cadê?
Me perdi aqui na documentação, deixa eu ver uma coisa. Aqui está inserindo. Para eu voltar no índice fica mais fácil. Inserir no banco de dados. Olha só, para inserir ele ensina a criar, instanciar um objeto, depois chamar o atributo do objeto. No caso a gente tem lá o atributo title e content, né? E passar o valor para ele e depois chama o método save. Essa é uma maneira simples de fazer, porém não é assim que eu quero usar. Eu quero usar como um mass update. Eu quero fazer uma gravação de várias, porque senão se eu fizer dessa maneira, eu tenho que pegar, chamar o content, o title. Imagina que eu estou registrando vários dados de usuário, endereço, senha, telefone. Eu vou ter que ficar puxando cada atributo e passando seu valor. Não é legal. Eu prefiro passar uma array de uma vez. Então é o método mass update ou mass assign. Ele aqui ensina o seguinte, que se a gente quer, ele fala aqui o seguinte, se a gente quer salvar vários dados, vários atributos na tabela de uma vez só, nós temos que informar quais são os campos que a gente autoriza fazer isso. Então a gente na model vai ter que fazer uma outra alteração aqui. Eu vou ensinar na prática, a documentação eu já vejo direito isso aqui como mudou um pouco a versão 4.5, eu estava acostumado com a 5.1. Olha só, a gente vai ter que passar um atributo que ele é protected, ele chama de fillables, aqui ó. Nesse fillables a gente tem que passar um array contendo os campos que a gente pode fazer gravação em massa, que a gente pode gravar várias de uma vez. Que lá na documentação estava ensinando assim, insira o nome e salva. Insira o endereço, salva. Não, a gente já quer pegar e inserir nome, endereço, telefone, tudo de uma vez só. Isso é uma questão de proteção que ele tem assim, contra fazer alterações em massa no banco de dados. É mais uma questão de proteção que ele faz isso. Então a gente vai aqui, nós temos o nosso campo title, nós vamos autorizar o campo title e o content, tá? Fazer alterações aqui a qualquer momento. Então, vou voltar aqui, eu vou largar o index de lado, vamos nessa parte de alteração, já que a gente está fazendo o método de salvar aquilo ali, no método de salvar, a gente vai fazer isso aqui para ficar melhor. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Então, aqui é onde eu estava salvando antes, né? Eu vou fazer uma pequena modificação aqui. Eu vou usar um bloco try, um try catch, né, para ficar melhor. Vou usar até aqui o exception. Vou fazer aqui, vai ficar até melhor esse nosso esquema aqui. Eu vou fazer um redirect também, se der erro. Isso. Porém, em vez de eu passar o erro dessa maneira aqui, eu vou passar o método de exceção ali. Vai ser assim. Que aí a gente vai saber realmente qual é o erro que deu. Passando essa variável e com o método, acho que é getMessage aqui, ó. Esse método. Assim a gente retorna o erro verdadeiro. Se deu um erro lá no banco de dados, a gente retorna isso aqui. Isso aqui eu vou comentar por enquanto. Quero a outra maneira que a gente fez. Eu não vou nem desfazer, eu vou deixar aqui, que é para vocês verem qual que é a diferença, né? Que ficou.
E aí eu vou fazer assim. Agora, a maneira que a gente salva no banco de dados, que a gente atualiza um dados no banco de dados, ele ensina dessa forma, quer ver? Primeiro a gente tem que buscar, cadê onde está? A gente faz uma busca, tá vendo? De qual é o campo que a gente quer atualizar e depois a gente, né? Olha só, criou uma variável, aplicou, deu um app aqui, porém a gente vai fazer diferente. A documentação está muito diferente do 4.1. Eu prefiro explicar aqui que vai ser menos confuso. Eu vou criar uma variável chamada post e eu vou fazer uma busca de qual post eu quero atualizar. Então tem duas formas de eu fazer. Eu posso chamar de forma estática o seguinte método. Eu posso fazer assim, post, que é minha model, dois pontos, chamar o método find e passar o ID, que a gente tem o ID aqui já. Ó. A gente recebe no método update o ID que a gente vai precisar atualizar. Feito isso aqui, ele está retornando para mim retornando um objeto que a gente quer alterar. Então eu simplesmente posso chegar aqui agora e fazer isso, post, chamar agora o método update e passar o que eu quero, o array contendo os dados. O nosso array aqui é o data, não é isso? Olha só, o array contém os dados que eu quero atualizar. E prontinho. Né? Isso aqui a gente já é capaz de atualizar, já atualizou. Então a diferença é muito pouca. Antes a gente já chamava um método aqui, thisUpdate, passava os arquivos que a gente quer atualizar e o ID do post que a gente quer atualizar. Né? A única diferença que a gente faz aqui agora é, primeiro a gente chama o post e procura qual que é, passando o ID. A gente tem um resultado e depois a gente faz o update dele. Porém, para não precisar chamar assim de forma estática, toda vez ficar chamando post, find, post, não sei o que, nós já fizemos isso aqui, né? A gente já instanciou, então a gente não precisa ficar instanciando toda vez. Então eu posso simplesmente passar o meu this post find. E isso aqui resolve, tá? Que a gente já está puxando. Agora a gente não pode esquecer que depois que atualizou a gente tem que redirecionar. Então pega esse redirect que estava aqui igualzinho e joga aqui. Prontinho. O método update está resolvido. Tá? Vamos ver aqui na documentação de novo a outra maneira aqui. Vamos ver como é que a gente deleta isso aqui. Mesmo esquema, a gente procura o post e manda deletar. Ele também tem uma maneira resumida de fazer isso. Eu vou copiar isso aqui, facilitar. Vou comentar esse código aqui, que para depois vocês verem a diferença. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Tem uma maneira bem resumida de fazer isso aqui também, ó. Em vez de eu receber essa variável, eu já posso fazer isso aqui, ó. This post find, procurei e chamar aqui o método delete aqui já. Ó. Também funciona. É uma outra maneira de se fazer e é mais simples. E se deletou, post excluído com sucesso. Se ele não conseguir excluir, ele dá uma mensagem de erro e retorna a mensagem de erro aqui do banco de dados. Beleza, é uma forma simples também de se fazer isso aqui, funciona. A gente pode, se quiser, resumir aqui também. A gente pode fazer isso, ó. Quer ver? A gente faz assim, ó.
Nesse caso eu não preciso passar aqui o post. Tinha uma documentação do Laravel que era mais simples. Depois eu vou procurar lá. Ensinava umas maneiras mais práticas como essa aqui, ó. Eu posso passar o this post find, procuro qual que é, e logo em seguida eu já chamo o método aqui de forma o método retorna ele mesmo, update data. Assim também fica mais simples, tá? Vamos ver outros métodos que a gente precisa aqui alterar. Por exemplo, na hora de editar também, eu estou passando para view uma busca, né? This post find vai ficar a mesma coisa, que não precisa mudar. Veja que o método é igual, tá vendo? Eu faço um this post find para procurar qual é o post. Então aqui não precisa mudar nada. Tá belezinha? Vamos ver aqui agora. Ah, sim, agora é o método de criar, né? O método de criar. Vou também copiar esse bloco aqui para agilizar. Então, esse eu não vou usar mais, eu vou comentar, deixar comentado aí para vocês verem a diferença. Aqui eu tenho que fazer o seguinte. O método aqui vai mudar, vai ser this post. Eu vou chamar o método create também. Eu tenho um método chamado create, passo data aqui para ele, tá vendo? Vai ficar basicamente igual o que tinha antes, o this post create. Não mudou quase nada, tá vendo? E a gente redireciona post. Deixa eu copiar. Cadê? Quando a gente estava criando, nem estava redirecionando mensagem, né? Então, post criado com sucesso. Pronto. Se não conseguir, ele manda lá os erros. Beleza. Gravação pronta. O método de criar aqui não tem nada. O método de mostrar também vai ser igual, não vai mudar nada. This post find, a gente tem o mesmo método no Laravel, já está passando o ID. E finalmente o index. O index, se eu não me engano, esse método também é igual, se eu não me engano. Se eu tiver enganado, a gente volta aqui. Vamos fazer uns testezinhos aqui. Deixa eu startar o servidor. Essa aula já está bem grande. Vou dar aqui um clear. Estou no diretório microframework. Então vou fazer assim: php -s localhost 2.8080 menos, no caso aqui, -t. Eu não estou na pasta pública, então tem que indicar que eu tenho que ser nela. Pronto, servidor startado. Vou fazer um teste aqui para ver se está causando algum erro aqui. Localhost 8080. Olha, parece que o método all está funcionando, porque ele está mostrando aqui para mim, né? O método find também funcionou, porque ele buscou, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo excluir. Ok. Olha, excluiu. Vou atualizar alguma coisa aqui. Tá. Deixa eu ver se vai salvar. E prontinho, tá tudo funcionando. Os métodos ficaram bem parecidos, apesar que na documentação aqui está ensinando de forma diferente. Mas na próxima aula eu vou procurar a documentação, talvez aqui na documentação do 5.1 ou 5.0. Esse esquema aqui vai estar mais fácil de entender. Que explica melhor, tá vendo? Aí na próxima aula, para essa não ficar muito longa, eu dou um reforço de novo. Acho que ficou um pouco confusa essa aula em relação aos métodos. Veja que aqui, olha, a documentação anterior está até mais fácil que a nova, tá vendo? Eu repasso aqui novamente com vocês a documentação para vocês estudarem aí a documentação e ficar familiarizado como usar todos os métodos. E a gente também vai criar relacionamento, vai criar mais algumas coisas e a gente vai ver mais na prática como isso vai funcionar. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.